Vamos continuar nossa reflexão no livro de Filipenses. Hoje, capítulo 2. Apenas para relembrar aos irmãos ou para situar aqueles que não estão tão familiarizados com a Bíblia e com as viagens de Paulo e suas cartas, eu quero nos lembrar que a cidade de Filipos é a cidade, uma das cidades que no distrito, vou falar assim, né, no distrito da Macedônia. Então, se você ler Atos 16, você vai ver um pedaço dessa história, 15 e 16, quando Paulo tem uma dificuldade relacional com Barnabé, por causa de João Marcos. João Marcos era o primo ou sobrinho de Barnabé, né? Alguns dizem que era primo, outros dizem que era sobrinho. Então era família. E Paulo não aceitou João Marcos na viagem. E aí fizeram duas equipes depois de uma briga. Fizeram duas equipes e Paulo seguiu com Silas. E a intenção dele era ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito de Jesus Cristo o liderou para a Macedônia, para a região da Macedônia. Lembra? Ele teve até um sonho onde um jovem fala com ele: passa a Macedônia, vem nos ajudar, vem aqui nos ajudar. O evangelho ainda não estava sendo pregado na Europa. Claro que já haviam algumas sementes, né? Lídia, a Bíblia fala que ela já era uma mulher temente ao Senhor. Já havia reuniões na casa dela, aconteciam reuniões de oração na casa dela. E foi uma das primeiras mulheres que Paulo alcançou com o evangelho ali na cidade de Filipos, que fazia parte da Macedônia. E várias situações aconteceram ali em Filipos e na Macedônia, e o evangelho foi pregado com muita intensidade. E a igreja de Filipos foi a primeira a nascer naquela região. E Paulo é uma pessoa assim com muita autoridade para escrever, para falar o que ele fala, para escrever, né, na palavra de Deus, nas suas cartas, mas vamos focalizar aqui na carta aos Filipenses, porque a carta, já falei, né, o grande tema dela é a alegria, assim, o tema máximo, o maior de todos é a alegria, e tem vários subtemas, vários outros pontos em que ele fortalece durante toda a sua carta, mas ele estava preso. Então, já falei isso na semana passada, ele estava preso. Gente, Paulo, pensa bem, Paulo, o grande apóstolo, né, aos gentios, uma pessoa que tinha tanto relacionamento com Deus, tanta intimidade com o Senhor. Paulo passou por várias prisões. Paulo foi açoitado várias vezes, ele apanhou, ele foi apedrejado, ele passou por tempestades, e uma dessas vezes, tempestades no mar, uma destas vezes o navio afundou, ele ficou à deriva. Foi picado por uma serpente na ilha de Malta, foi perseguido por muitos dos falsos cristãos ao redor dele. Então, Paulo tem um histórico de muitas tribulações. A vida dele não foi fácil, não foi um mar de rosas. E às vezes eu fico pensando, por que será que nós imaginamos que a nossa vida tem que ser fácil, tem que ser levinha, tem que ser bem abençoadinha? Paulo foi abençoado e nós somos abençoados também, mas a bênção do Senhor, ela não significa isenção de lutas, de tempestades, de doenças, de tribulações. Eu já tenho falado isso, eu sei que vocês sabem disso também, mas é algo que eu tenho que falar para mim com frequência, eu tenho que me lembrar de que as coisas nunca foram fáceis e que tudo bem,
porque nós aprendemos, nós conhecemos o Senhor numa camada de profundidade, num nível que não conheceríamos de outra forma. E somos assim aperfeiçoados, somos crescemos no nosso relacionamento com Deus. O livro de Filipenses, no capítulo 2, fala sobre termos o mesmo modo de pensar. Fala muito de unidade. Na verdade, se a gente analisar bem, o capítulo 1, a palavra-chave, o cerne, né, é Cristo. A gente vê lá no capítulo 1, 21, ele focaliza Cristo. Cristo é o centro de tudo. É a partir dele que tudo emana. No capítulo 2, nós vamos observar que a palavra-chave é o outro, o próximo, a outra pessoa, né? Então, o capítulo 2, ele se desenvolve a partir desta temática. E ele fala que devemos ter o mesmo modo de pensar, fala sobre sermos unidos. Irmãos, não significa que a gente tem que pensar igual, não significa que a gente tem que concordar com tudo, não significa que a gente vai ver as coisas da mesma forma, não significa que não vamos ter contradições até e maneiras de enxergar e de pensar bem diferente um do outro, na maneira como vemos as coisas, porque vemos a partir de nossa experiência, de da maturidade que cada um tem, da vivência e etc, né? Mas o que é que está dizendo aqui mesmo? É que nós temos que prezar pela unidade, pelo relacionamento. Então, quando Paulo fala termos o mesmo modo de pensar, eu entendo que ele está dizendo, olha, todos nós, irmãos na fé, devemos ter a mesma base de pensamento, os mesmos princípios. E a partir desses princípios, valores muito semelhantes, porque princípios, né, é aquilo que principia, que inicia, que está lá quase na raiz da estrutura do nosso pensamento, da maneira como nós vemos as coisas. Então, é o princípio. E a partir do princípio, nós estipulamos valores para as nossas vidas. Num outro momento eu vou até falar mais sobre isso, agora eu acho que não vem ao caso, mas, por exemplo, vou dar só alguns poucos exemplos. Um valor bíblico é a hospitalidade. Não quer dizer que eu tenho que ter dom de hospitalidade. Uns têm, outros não têm. Tem gente que tem mais facilidade mesmo, mas é um princípio bíblico, a hospitalidade. Eu não posso negar a hospitalidade para alguém que está precisando. Esse valor hospitalidade, que é bíblico e que todos nós devemos, como cristãos, devemos ter em comum, ele está arraigado num princípio. Qual é o princípio? Valorizar a outra pessoa, amar o próximo, esse é o princípio. E a partir deste princípio, vários valores emergem. Um deles é a hospitalidade, né? E aí, tendo esses mesmos valores, esses princípios e esses valores como cristãos, nós aí então teremos unidade na diversidade. Não devemos nunca querer fazer tudo igualzinho, ser igual, sabe? Aquela coisa uniformizada, meio assim, tudo igualzinho, porque soa falso. Porque a vida não é assim. Um vê de um jeito, outro vê do outro, um tem uma personalidade, o outro tem outra. A vida não é todo mundo igual, não é todo mundo uniformizado, todo mundo pensando igual. Mas, como cristãos, nós temos todos que pensar o quê? Em unidade, apesar da diversidade, a partir dos mesmos princípios bíblicos. E aí sim nós estaremos cumprindo essa palavra que Paulo dá para os filipenses, né? De pensar a mesma coisa, ou seja, de estar ligados em amor, em propósito, em intenção.
Paulo também fala no capítulo 2 sobre humildade, muito, ele fala bastante. Inclusive, ele dá alguns exemplos na sua, na sua escrita, no seu ensino. Ele coloca vários, ele é bem didático aqui, coloca vários exemplos, 4 exemplos no capítulo 2, bem claros, bem nítidos, de pessoas que andaram em humildade, que se desvestiram da sua vaidade, do seu amor próprio, do seu interesse, né, em si mesmo. Ele começa o exemplo, dando o exemplo do próprio Cristo, de alguém que desceu do céu, se transformou, tomou forma humana, né? Se fez homem, já é isto em si, a gente não consegue nem imaginar o nível de descida que eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo assim, não tão palpável, mas é a imagem que me vem agora, né? De vez em quando eu assisto testemunhos de EQM, experiências de quase morte, pessoas que quase morrem, ou às vezes até morrem mesmo, e os médicos ressuscitam, ou elas voltam por si mesmo, e tem algumas experiências bem diferentes, bem interessantes. O que é verdade, o que não é verdade, a gente não tem como comprovar, porque são experiências de pessoas, né? E varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas o fato é que existem muitos testemunhos de experiências de quase morte, alguns bem intrigantes. E eu lembro de uma mulher que eu ouvi, que ela teve essa experiência também, toda uma história que não vem ao caso, mas quando ela rompeu com o corpo, o que ela disse, né? Quando ela rompeu, quando o espírito saiu do corpo, quase sempre eles dizem, essas pessoas falam que é muito libertador, é muito leve, é como se de repente eu pensasse assim, puxa, foi para isso que eu nasci, é isso que eu queria toda a minha vida, eu não sabia que podia ser tão leve, que eu podia descansar tanto, enfim, as experiências são bastante interessantes, né, no sentido de que viver viver na dimensão do espírito é algo bem prazeroso. E esta mulher teve toda uma experiência, né, com Deus, nesses poucos minutos em que ela ficou morta ou quase morta, não sabemos. E ela disse que aí ela voltou. Ela voltou e entrou no corpo de novo, né? O espírito entrou no corpo. E a sensação que ela teve, como ela poderia descrever, para a gente entender um pouco, é aquela sensação de alguém, né? Quando a gente toma banho, se arruma, se perfuma, coloca a melhor roupa, tá limpinho, aí de repente tem um chiqueiro sujo de lama, de cocô de porco, aquelas lavagens jogadas, e alguém nos empurra e nos lança naquela lama, e nós caímos deitados, escorregando naquela lama, naquela podridão, e nos sujamos todos de novo, né? Ficamos totalmente imersos na lama. Então, ela disse que a experiência que ela teve foi esta, como ela poderia descrever entrar de novo no corpo. Agora, nós estamos falando de uma pessoa humana, uma pessoa que teve pecados, né? Que não como Jesus, que era o próprio Deus que nunca pecou, e de repente se reveste, se torna humano. Imagina como que nível de humilhação. E mais do que isto, a Bíblia fala que ele se humilhou, não apenas sendo homem, mas ainda desceu à posição de servo, de escravo, né? Porque servo e escravo naquela época, quando a Bíblia fala servo, escravo geralmente é a mesma palavra, doulos, né? Significa quase que a mesma coisa. Então, ele se tornou servo. Servo de quem? Da humanidade. Servo nosso, para nos salvar. E aí desceu ainda mais.
ele foi para a cruz, morte de cruz, para que pudéssemos ter uma chance. Então, Paulo começa dando o exemplo de Cristo, depois ele dá o exemplo dele mesmo, no próprio, tudo no capítulo 2, tá? É o exemplo dele mesmo, ele fala que ele estaria pronto para ser oferecido como libação, como holocausto, como oferenda aos irmãos daquela época, né? A todos aqueles que ele estava alcançando com a palavra do Senhor. E depois ele dá o exemplo de Timóteo. Timóteo, como os sacrifícios e tudo que Timóteo fez para andar com Paulo, servir ao Senhor e servir os cristãos. E finalmente ele fala de Epafrodito, que quase morreu, né? Ficou muito doente, quase morreu, mas Deus o livrou da morte. E como que tudo aquilo Epafrodito passou, Paulo dá a entender que era para servir no processo de servir aos irmãos na pregação do evangelho. Então, Paulo dá esses 4 exemplos de pessoas que se humilharam. E aí ele fala que nós devemos andar em humildade, não fazer nada por vaidade. Nada por vaidade. Meus irmãos, vaidade é pecado. Nós precisamos estar sempre vigiando o nosso coração. Todo tipo de vaidade, né? Intelectual, do corpo, todo tipo de vaidade social, toda e qualquer vaidade é pecado. Vaidade é o pecado, digamos assim, mestre, que fez com que Satanás, Lúcifer, caísse da glória de Deus, caísse do ambiente de Deus, do céu, foi a vaidade. Então, aí ele até fala, devemos o quê? Pensar no nosso irmão como se ele fosse superior a nós mesmos. Ele não está dizendo que o irmão é superior, porque para Deus, né, somos todos iguais, todos temos o mesmo valor, e esse valor nem vem de nós, vem do fato de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que nos dá valor, essa imagem de Deus. Todos fomos criados à imagem de Deus, então todos temos o mesmo valor. Mas quando a gente está lidando com pessoas, com os nossos irmãos, o que Paulo está dizendo? Dá preferência para ele, deixa ele na frente, considere-o superior a você, dá a vez para ele, né? E para que o quê? Para que a nossa vaidade não seja alimentada, mas para que nós possamos viver, aprender, nutrir a humildade dentro de nós, que é um processo, não é de um dia para o outro, mas a gente tem que estar crescendo. Hoje tem que estar melhor do que era antes, né? A gente tem que ter alcançado um pouco mais. Não tentar impressionar os outros. Nós não precisamos impressionar ninguém. Esse é um grande aspecto, ou uma característica de humildade. A gente não tentar impressionar os outros. Não precisamos impressionar ninguém. Aliás, temos que impressionar uma pessoa, só uma pessoa. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado. A Ele nós devemos tentar, buscar impressionar, para que Ele possa olhar para nós e falar: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Como Ele falou com Jesus: este é o meu filho amado e eu tenho tanto prazer nele, eu tenho tanta alegria nele. Então, Jesus de fato impressionou o Pai, mas ele não impressionou as pessoas que estavam ao redor dele, não, naquela época, tanto que eles o mataram. O alvo de Jesus não era impressionar as pessoas, mas obedecer, fazer a vontade do Pai, impressionar a Ele, deixar o Pai alegre, deixar o Pai feliz. Então, nós devemos andar nesse caminho de humildade que nos leva para baixo e para cima. Que ridículo, né, que eu tô falando. Para baixo na visão dos homens, mas para cima diante de Deus. Por quê? Porque ele fala que
Jesus, Deus deu para ele o nome sobre todo nome. Então, o nome é uma questão de identidade, o nome é muito importante. Tanto é que a Bíblia fala que um dia o Senhor vai nos dar um nome, né? Nós ganharemos um novo nome, e tal. É um jeito simbólico de falar, mas a nossa identidade, ela vai estar totalmente arraigada no Senhor. Só que a gente já vai trabalhando isso, daqui. É aqui na Terra que a gente começa a trabalhar a nossa identidade. Onde que ela tem que estar? Em Jesus. Quando a identidade está em Jesus, então ele nos dá o seu próprio nome. Nós estamos debaixo do nome de Cristo. A gente não sente necessidade alguma de impressionar ninguém. A gente não sente necessidade alguma de fazer coisas para que as pessoas nos observem, nos achem isso ou aquilo. Não é necessário, porque nós já temos o nome de Cristo sobre a nossa cabeça. E esse nome é um nome acima de todo nome. É a centralidade de toda a igreja, de todo o universo, de todo o cosmos. Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça. Então, essa identidade firmada, ela nos ajuda a percorrer um caminho de humildade. Porque se eu sei bem quem eu sou em Jesus Cristo, não importa muito o que as pessoas vão pensar de mim. Não importa muito. Porque é claro que a gente tem que dar um bom testemunho e tal, mas eu não preciso ficar em busca disso, porque eu já tenho esse nome sobre a minha cabeça. E no capítulo 2, Paulo fala também sobre desenvolver a nossa salvação. Então, vejam bem que interessante, a salvação, ela é um processo na nossa vida. A conversão, meus irmãos, é um processo na nossa vida. É que a gente às vezes vê a salvação como se fosse um bilhete para o céu. Salvação é o próprio Jesus Cristo, é vivenciar Jesus, é ser coberto pelo nome dele, é andar com ele, é se apaixonar por ele, é querer mais dele. Isto é salvação, é ser livre do pecado. Sim, pecado pode acontecer na nossa vida? Sim, claro. Estamos neste mundo, a gente sabe, mas o pecado, nós não somos mais escravos dele. Né? Nós temos escolha, nós podemos buscar o Senhor e pecado vai acontecer assim esporadicamente, pode acontecer esporadicamente, mas não vai ser uma realidade do nosso dia a dia. E no desenvolvimento da salvação, fala que nós temos que desenvolver. Né? Interessante, porque tem uma parte que é nossa, que é a nossa ação de crescer, de conhecer, de desejar, de querer, de fazer sacrifício mesmo para andar com Jesus, para conhecer Ele mais. Meu irmão, acorde cedo. Se você não tem tempo, acorde cedo, acorde meia hora mais cedo para orar, para ler a palavra, para conhecer Jesus. Faça um sacrifíciozinho pequenininho, mas faça, porque não vai cair de forma mágica sobre você e sobre mim o desenvolvimento da salvação. Pertence a você. Só você pode desenvolver a sua salvação. Agora, sim, no momento em que a gente dá passos nessa direção, mostra para o Senhor que nós queremos mesmo, que é nosso interesse, que nós estamos fazendo o que nós podemos, aí ele faz a parte dele. E a parte do Senhor está lá no primeiro capítulo, que é o quê? Ele vai concluir a obra que ele começou. Ele vai completar essa obra. Ele é aquele que faz o querer e o efetuar. Só que algumas pessoas, elas ficam pensando que é Deus que de forma mágica, sobrenatural, faz tudo acontecer. Não é. Ele vai fazer a parte dele e a parte dele é imprescindível, é imensa. Não conseguiríamos dar um passo sem o Senhor agir, se o Senhor não estivesse agindo e se o Espírito Santo não estivesse nos alimentando, nos nutrindo. Mas tem uma parte que é nossa e o Senhor espera que nós façamos essa parte, porque essa parte é o quê? É mostrar para Ele que nós queremos mesmo. E querer não é falar eu quero.
Aí eu quero, Senhor, nas orações, quando a gente está emocionado, né? Não é isto, é fazer de fato. É aí que a gente mostra para Deus que a gente quer. É quando a gente age, é quando a gente faz. Então, eu vou agora ler, espero que sua Bíblia esteja com você, né? O capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. E assim,
nós terminamos o capítulo 2 de Filipenses. E eu espero que esta breve meditação, reflexão na palavra do Senhor seja de grande proveito para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus o abençoe.